Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, finalmente eu tô trazendo aqui o que me parece ser uma boa notícia. Parece que o povo tem despertado, talvez até por estar sentindo o chicote estralando nas costas, sentindo o peso que uma mídia manipuladora e mentirosa traz para cada indivíduo desse país, tornando, como eu mostrei nos últimos vídeos, necessária a ação de alguns governadores e prefeitos que mais parecem ditadores. E quem tem dado legitimidade a isso, tem feito parecer que, não estão pensando no povo, é justamente a mídia que está distorcendo os fatos. Mas ela agora está sentindo na pele como nunca, jamais visto antes. Então, você vai ver aqui a matéria que está na UOL, viu? Uma mídia tida como de esquerda. Está na UOL, deixando claro que o Ibope que as emissoras estão tendo está cada vez mais despencando. Uma coisa que eu já venho falando para vocês há anos, desde que eu iniciei esse canal, e vinha comparando o Ibope que a grande mídia tinha, né, que é um órgão que mede ali a audiência em tempo real dessas emissoras, e ele vinha mostrando sempre queda, enquanto as redes sociais cada vez aumentam. Plataformas como o YouTube, por exemplo, vem crescendo a cada ano, os anunciantes estão vindo em massa para cá, porque nem dá para comparar, não é? Você, por exemplo, você vende sapato, a propaganda já aparece para aquela pessoa que está mais ou menos interessada em comprar esse sapato. O carro também é a mesma coisa, você pesquisa caminhoneta, aí mostra a nova S10, a nova Ranger e assim por diante em vários produtos. Então não dá para comparar aquele cara que quer ficar na grande mídia pagando ali horrores, muito caro, né, aqueles anúncios, para mostrar a um público que ele nem sabe quem é, nem sabe se está realmente de frente para o aparelho de televisão. Você sabe que muitas pessoas ligam a TV só para não deixar a casa em silêncio, mas nem sequer estão prestando atenção naquela programação que está passando naquele horário, e o anunciante também tem essa noção, sabe que está pagando ali para mostrar para os fantasmas, para as paredes, o seu anúncio. E aí chegou esse novo tipo de anúncio aqui nessas plataformas como o YouTube, e você vê que é totalmente diferente, se refletindo drasticamente nas vendas. Aqueles que ficaram lá venderam bem menos e terminaram migrando para cá, mesmo aqueles mais conservadores que pensavam, não, mas na mídia a gente manda, na mídia é bom porque eles fazem do jeito que a gente quer. De fato, justamente por isso, por eles mandarem, fazerem do jeito que eles querem, é que a programação se tornou um lixo. E aí, meus irmãos, veja só o resultado disso, principalmente agora, depois desse mal terrível que a gente enfrenta, que ficou bem claro o que é que a mídia quer para o Brasil, qual é a intenção dela. Eu já disse aqui, sem meias palavras, que o que eles querem é quebrar o comerciante, é quebrar o cidadão brasileiro de vez, porque esse pessoal é quem é a resistência de fato do Brasil. Todo comerciante, todo microempresário, desde ao dono da venda, ao dono de um depósito, todas essas pessoas, o lojista, essas pessoas é quem carrega o Brasil nas costas. E aí, impedindo elas de trabalhar, deixando que grandes empresas assumam o trabalho delas, eles pensam em, de fato, deixar o gigante brasileiro, nosso país, de joelhos. E as pessoas têm se levantado contra isso e estão dando a sua resposta, estão literalmente acordando, mesmo que o processo seja lento, estão acordando. Então a matéria que está na UOL, ela diz o seguinte: após um ano de pandemia, Ibope de toda a TV aberta desaba. Preste atenção, todo o Ibope da TV aberta. Nem o BBB 21 impediu a TV Globo de perder público no mês passado. A matéria é de 5/4/2021. Ela foi feita pelo colunista da UOL, Ricardo Feltrin. Depois, quem quiser, veja lá, né, na íntegra. Mas eu vou ler boa parte dessa matéria e escuta só. Nem o Big Brother 21 da Globo e nem a novela Gênesis da Record estão conseguindo segurar a fuga desenfreada de público da TV aberta. Pelo menos é o que mostram dados exclusivos de audiências obtidos por esta coluna, referente ao mês passado, quando esses dois programas estavam elevando o Ibope de suas emissoras em horário nobre. Os dados apontam que no mês passado, quando comparado com março de 2020, o marco zero da pandemia de Sungamonga, a audiência de todas as TVs abertas caiu no Brasil, e caiu consideravelmente. Os índices foram mensurados pela empresa Catam Ibope Media, mas foram obtidos junto a outras fontes das emissoras de TV, os assinantes do serviço. Isso porque a Qatar não pode divulgar esse tipo de comparativo à imprensa, por questões contratuais. Isso aqui, meu irmão, deixa eu explicar para você. A mídia não quer que você veja a queda dela. Então, eles proíbem, não é? Aqueles que são responsáveis por medir esse Ibope, eles proíbem por força de contrato que eles divulguem esse Ibope. Só é relatado a eles mesmos. Mas é fato que a audiência vem cada vez mais caindo. Você vai ver aqui nesse vídeo. Se você gosta de ler comentários, eu tenho certeza que os inscritos vão fazer questão de dar os seus testemunhos dizendo que abandonaram quase que de vez a TV aberta. Eu mesmo faz anos que eu não assisto. De jeito nenhum. Nem repórter, nem filme, nem novela, nada. Quando eu quero alguma programação que passou na TV, como um filme, por exemplo, eu baixo. Eu não vou lá assistir. Você vê que se você procurar aqui no nosso canal, não tem um só vídeo falando do Big Brother. E eu não falei
além de eu achar um lixo, eu não assisti. Tinha até alguns pontos ali que mereciam, pela repercussão que teve, de ser falado. Porém, eu seria um hipócrita de falar, porque eu sempre, cada vídeo que eu faço aqui, eu faço questão de pesquisar. E se eu fosse falar do BBB, ia ser por puro achismo, porque eu não assisti. Então, pra falar besteira, falar do que eu não sei, é melhor ficar calado. E ainda mais quando eu tenho uma ideia fixa na minha cabeça, como é a maioria dos inscritos aqui, a gente tem essa ideia fixa. Essas emissoras só têm alguma relevância ainda porque as pessoas assistem. E pra nós ela já não tem relevância nenhuma porque nós não assistimos. Então veja a continuação. Foi analisado o quesito share das emissoras. Share é a participação que cada uma delas tem no universo de TVs ligadas. Em outras palavras, de todas as TVs ligadas num certo momento. Qual é a porcentagem que está sintonizada a esta ou aquela emissora? Em março de 2021, SBT e Rede TV foram as emissoras que mais perderam público. Share, ambas caíram 21%, ou seja, perderam 1 em cada 5 telespectadores. A Band teve uma queda expressiva de 12% de share. A Record, mesmo com a novela Gênesis, ou seja, apelando, para a cristandade das pessoas, ela estava indo bem de audiência, mas perdeu 6% do público. Já a TV podre, a famosa TV Globo, a despeito do seu sucesso Big Brother 21, perdeu 4%. E vale destacar aqui, família, é claro que jornalistas da UOL jamais vão fazer isso, mas a gente tá aqui para falar a verdade. Vale lembrar que eles nunca apelaram tanto como nessa edição do Big Brother 21. Você viu um certo desespero ali, pelo que as pessoas comentaram, embora, como eu disse, eu não assisti, mas vendo o que foi comentado em outros canais, aqui mesmo no YouTube, de coisas que aconteceram lá, absurdos que aconteceram, você vê que há um certo desespero da Globo, havia um certo desespero em fazer com que o público assistisse, fosse o que fosse, desse a repercussão que fosse, mesmo que fosse negativo, e foi o que fizeram. E mesmo apelando de forma vergonhosa, ainda tiveram uma queda de 4% em relação a eles mesmos. Então, meus irmãos, o povo tá despertando. Você que consome esse tipo de conteúdo, você tá dando uma resposta clara ao sistema que você não é uma marionete. Então, meus irmãos, todos nós estamos de parabéns, isso aqui é uma vitória. Veja só a continuação da matéria. Apesar de ainda ser a maior mídia no país, nos últimos 20 anos ela já perdeu quase metade do seu público. Por favor, família, essa salva de palmas agora é pra você que tá assistindo esse vídeo. Você que disse, Davi, não assisti mais a Globo, eu não assisto mais TV. Você, principalmente você. Salva de palmas pra você, meu irmão. É só pra você. Parabéns mesmo, irmão, de coração. Se tinha uma coisa que eu falei quando tava aqueles protestos violentos contra a Globo, que eu fui contra, as pessoas jogando fezes lá no prédio deles, as pessoas depredando os carros, e eu disse, isso aí não pode acontecer, isso é atitude de bandido. Porque esses bandidos que fazem isso, arrumam um problema pra polícia, coloca o cidadão de bem que tá passando por ali em perigo, porque uma situação ali de conflito, a polícia tem que ir pra cima, com razão. E ao mesmo tempo, vão todos assistir a novela das 8. Vão todos assistir a Copa do Imundo. Os mesmos que fazem esse tipo de baderna são os mesmos que geram audiência pra Globo. E eu dizia, se a gente quer de fato enfraquecer, não precisa de governo vir tirar a concessão delas, não precisa de violência, precisa apenas de consciência. Olha, eu vou fazer minha parte. Vai ter sempre aquele que vai dizer, mas não adianta, tu vai desligar a tua TV, mas 20 outros vão ligar. Problema dos 20 outros. Eu fiz minha parte desligando o meu aparelho e não ouvindo as mentiras deles. Eu fiz minha parte. Se os outros 20 não vão fazer, problema deles. Eles são responsáveis por eles mesmos. O pensamento coletivo tem que partir da individualidade. Veja que coisa contraditória, mas é o fato. Cada um tem que fazer a sua parte pro seu próprio bem. E esse bem acaba se coletivizando, porque todos nós temos praticamente os mesmos interesses. Queremos um país justo, queremos poder comprar produtos, bens, com o nosso suor. Nós não queremos que ninguém nos dê nada, a gente quer ganhar o nosso pão, do nosso próprio suor. E que o nosso salário, o nosso suor comparado ao do americano, ao europeu, seja valorizado igualmente, porque temos um país rico. Eles é que não têm. O que eles tinham de riqueza, o que eles tinham de ouro, o que eles tinham de descobrir na terra deles, já fizeram. Já está sobrecarregado os países. É o velho mundo. Esse é o novo mundo. E só precisamos despertar para fazer com que os nossos direitos sejam realmente validados e a nossa posição de potência mundial finalmente seja conquistada. Então eu vou ler esse trechinho aqui de novo, preste atenção, porque é uma vitória de cada um desperto. Você que poderia agora estar lá no X-Vídeo, você que poderia estar ouvindo agora piada dos gaiudos aqui pela internet, Você que poderia estar fazendo isso, ouvindo piada copiada dos gaiudos aqui da internet, você prefere estar aqui ouvindo esse conteúdo chato,
mas é chato para quem não tá desperto. Então olha só, apesar de ainda ser a maior mídia no país, falando da rede podre de televisão, nos últimos 20 anos ela já perdeu quase metade do seu público. Então ela enfraqueceu, ela perdeu as forças pela metade, entende, irmão? E a vitória é sua. Mesmo assim, note abaixo que a mídia nacional, cerca de 1/3 das TVs ligadas, permanece na Globo, na média de 24 horas por dia. Vamos ver aqui o comparativo que eles trazem. O comparativo dessas emissoras em share, né, de 2020 a 2021, média 24 horas nas 15 maiores regiões metropolitanas do país. Globo tinha 36,2%, caiu para 34,8%. Record tinha 12,1%, caiu para 11,4%. SBT de 12,4%, caiu para 9,8%. A Band, que já era lascada, né, 3,3%. Depois de juntar aí com a China, ó, caiu ainda mais para 2,9%. A Rede TV, que tinha 1,5%, caiu 1,2%. Agora é isso, meus irmãos. Veja só que eles estão comparando 2020, né, com o começo de 2021. Nós estamos ainda no mês 4, quando eu estou fazendo essa matéria, 8/4 de 2021. Se já caiu tanto assim, faça a conta em 10 anos. Então, as emissoras de TV estão desesperadas. É por isso que você vê esse ataque ao Face Lixo, ao YouTube, ao Google. Eles estão desesperados porque eles estão vendo que eles estão sendo engolidos pelas redes sociais. E a grande força das redes sociais é justamente ter dado voz e ter democratizado a informação. Você hoje, meu irmão, eu tô aqui falando pra você, mas se você vê que eu tô mentindo, que eu tô manipulando a notícia, você pode agora, imediatamente, postar no seu próprio canal. Se você comenta, se você dá like aqui, você tem o seu canal, você criou ele na hora pra poder comentar. E você tem o mesmo direito que eu, todas as chances que eu tenho de passar informação. Então isso é bom por quê? Porque força eu a falar a verdade aqui. Aqueles que pensavam como a mídia, não, eu vou mentir porque eu me dou bem, esses vão ter uma vida curta aqui dentro da plataforma. Porque o próprio público vai perceber essa manipulação mais cedo ou mais tarde. Veja os que eram grandes e hoje já não são mais, que não tem relevância nenhuma. Então eu digo e repito, meus irmãos, quando a mídia vendeu a alma dela, ela ficou contra o povo, como ela está fazendo agora, nesse mal terrível que a gente enfrenta, mostrando aquelas pequenas lojas, né, que eu mostrei no último vídeo, você assista. Pequenas lojas, pequenos comerciantes, o camelô como vilão. Ó, esses caras aí não querem entender a situação que estamos vivendo, ó. Olha aí, ó, estão fazendo fila dentro da loja. Sendo que os grandes atacados, os grandes varejos, as grandes lojas continuam fazendo isso do mesmo jeito. Por que é que só o pequeno é o problema? Então você vê por aí, querendo ou não, por mais leiga, por mais cética que a pessoa fosse, ela vê, ela percebe que a mídia está interessada na quebra realmente do país, do pequeno empresário. Então, meus irmãos, eu já falei muito aqui, não queria nem que o vídeo ficasse longo, mas é porque uma coisa desse tipo, família, tem que alegrar os nossos corações, porque existe ainda esperança. Nós, de fato, somos a resistência e conseguimos muita coisa, mesmo estando limitados hoje em dia, mesmo tendo que medir palavras, ainda é possível, família. Enquanto existir essa brecha de informação, é possível a gente diminuir, né, a velocidade a qual esse sistema avança a sua maldita agenda global. Então eu fico muito satisfeito em fazer esse trabalho para vocês, fico honrado com a sua audiência, cada um de vocês. E de minha parte, meus irmãos, eu já disse, enquanto eu puder fazer esse trabalho, farei aqui. E você tá vendo aí os resultados, meus irmãos. Uma gigante com uma rede podre de televisão que se achava intocável, achava inclusive que podia derrubar e levantar presidentes. Hoje ela tá com medo na medida, né? Temos aí, querendo ou não, um presidente que pra ela era a pior coisa do mundo e o cara tá lá eleito, né? Embora tenha deixado muito a desejar, mas é fato que é bem melhor do que a Globo queria pro Brasil. E dessa maneira, meus irmãos, se houver mais conscientização, a gente ainda pode fazer muitas coisas. Como está escrito, né, na Bíblia, deixando bem claro que tem gente que não entende essa parte, que diz que todas essas coisas têm que acontecer. O nosso Jesus Cristo disse isso. Todas essas coisas têm que acontecer porque está escrito. Mas ai daquele por quem elas vêm. Ou seja, se o povo clamar, se o povo orar, o Pai afasta de nós esse cálice. Se o povo se entregar, se o povo for omisso na sua missão, aí o mal que deveria chegar mais pra frente, ele se adianta. E graças a toda a nossa união e essa conscientização de nossa parte, nós temos evitado muita coisa. Hoje eu acredito que as pessoas já não estão chipadas na sua testa ou na mão, porque houve um despertar, houve uma conscientização. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu já conversei demais. Não quero cansar você, mas se o Criador assim permitir, amanhã estaremos aqui de novo, às 7h30 da manhã. E que Ele proteja e abençoe cada um de vocês. Firmes e fortes, famílias, é faca no zoiudo mesmo. E sempre encarando o sobrenatural.